De acordo com a Wikipédia, uma sinergia pode ser definida como a interação ou cooperação entre duas ou mais organizações, substâncias ou outros agentes para produzir um efeito combinado maior do que a soma de seus efeitos separados. É a criação de um todo, que é maior do que a simples soma de suas partes. Sistemas complexos construídos são compostos de muitos componentes diversos, e quando falamos diversos, podemos estar falando sobre componentes que nunca foram projetados para interoperar. Considere a internet como um exemplo. Ela é chamada de rede das redes, e muitas dessas redes locais originais que foram construídas para hospitais, empresas ou fábricas foram projetadas com sua própria lógica interna. Quando elas foram construídas, ninguém pensou em como um dia poderíamos estar conectando todas elas juntas. Assim, hoje temos o enorme desafio de abrir todos esses sistemas de informação e expor seus dados e funcionalidades através de interfaces comuns. Projetar esses sistemas compostos heterogêneos é como ser um DJ, pegando uma música dos Beatles e mixando com Nirvana e Fatboy Slim. Precisamos, de alguma forma, fazê-los trabalhar juntos, de forma integrada, para o usuário final, superando toda essa diversidade, diferença e confusão geral, e fazer isso projetando as relações entre o componente. Relações podem ser fundamentalmente de dois tipos diferentes: relações sinérgicas, ou construtivas, ou relações destrutivas, o que poderíamos chamar de relações de interferência. Então vamos dar um exemplo de ambos. Relações destrutivas representam a interferência de dois ou mais componentes dentro do sistema, como uma interseção de um cruzamento. Para o tráfego em cada estrada, a outra estrada é essencialmente uma interferência, retardando-a e parando-a no caminho. Isso é o que chamamos de um jogo de soma zero. Quando o tráfego em uma estrada consegue o que quer, o tráfego na outra perde e vice-versa. Há muitos exemplos de jogos de soma zero nos sistemas que projetamos, de poluição sonora a cidades superpopulosas. Estamos sempre tentando evitar o desenvolvimento desses jogos de soma zero e as relações de interferência que levam a eles. Pelo contrário, as relações construtivas são sinérgicas, isso é, quando dois ou mais componentes interagem e o resultado total é beneficiário para ambas as partes. Isso resulta no que poderíamos chamar de soma positiva, ou seja, quando cada um sai da interação com mais do que colocou. Um exemplo são as redes sociais. Quanto mais se juntarem, mais valiosa é a rede para qualquer usuário individual. Muitas formas de comércio econômico também são soma positivas. Então, o que estamos tentando fazer na concepção dessas redes é tornar o estado de atração soma positivo. Isso é, o estado para qual os elementos dentro do sistema vão tender naturalmente. Claro, isso é mais fácil falar do que fazer. Isso requer um investimento significativo na infraestrutura do sistema, ou seja, nas relações através das quais os elementos interagem. Para ilustrar isso, vamos voltar ao nosso exemplo da travessia na estrada. Como poderíamos evitar um jogo de soma zero aqui? Bem, os engenheiros já resolveram esse problema criando um viaduto com rampas conectando as duas estradas. Agora, temos um jogo de soma positiva, mas foi preciso um design inteligente e um investimento significativo de recursos. Essa não era a posição padrão. Tecnologias alternativas podem ser outro exemplo. Enquanto muitas de nossas tecnologias tradicionais criam um jogo de soma zero entre as necessidades humanas e as necessidades ecológicas, as tecnologias alternativas, com um bom design, tentam mudar isso ao aproveitar as relações sinérgicas. Outro fator que esses exemplos podem ilustrar é a importância de sistemas não lineares, ou paralelos, na criação de relações sinérgicas. Em sistemas lineares simples, tudo requer a mesma entrada e produz a mesma saída. O resultado é um processo linear de entrada de recursos do ambiente e saída de resíduos para o ambiente. Claro, todos nós estamos familiarizados com esse modelo, pois representa os fundamentos das economias industriais. Para criar sinergias, é preciso haver alguma diversidade no sistema, isso é, processos que ocorrem em diferentes níveis paralelos.
Dessa forma, diferentes componentes no sistema processam recursos diferentes, e pode ser possível conectar o que é um desperdício para um componente em um recurso de entrada para o outro, transformando o que é muitas vezes um jogo de soma zero de competição sobre um recurso em um jogo soma positivo, onde quanto mais um consome, mais o outro também pode consumir. Naturalmente, os ecossistemas são exemplos clássicos disso, e a capacidade de modelar e desenvolver esses ciclos sinérgicos, tanto no nível micro quanto no nível macro, dentro de nossos sistemas industriais, é fundamental para alcançar a sustentabilidade. No design desses sistemas complexos, a enorme heterogeneidade e diversidade de componentes é um desafio fundamental. Podemos estar lidando com componentes técnicos sociais amplamente díspares e qualitativamente diferentes. Em vez de trabalhar contra isso, tentando diminuir a variação dentro do sistema, podemos aproveitá-lo para criar sistemas multiníveis, projetando relacionamentos sinérgicos. Embora esse seja um conceito bem abstrato e, portanto, mais fácil falar do que fazer, ele ainda deveria ser um princípio geral em nossa caixa de ferramentas de design de sistemas complexos.